deixar assim mesmo. Dá pra ver, né? Acho que dá pra ver. Tá bom, Wendy. Tá bom. Ô, Milena, Larissa e Bianca, encaminhar o slide para o meu e-mail, tá? Tá bom, professora. Podemos começar? Sim. Boa noite a todos. Boa noite. O nosso grupo ficou com a obra literária, né? Quem Mexeu no Meu Queijo, do autor Spencer Johnson. Como a professora já disse, os componentes são Lívia, Marciano, Paula, eu e o Wendel. Pode passar. Ah, tá. Para introduzir um pouco sobre o assunto, eu vou falar um pouquinho sobre o livro em si. O livro, né, ele foi escrito pelo autor e psicólogo Spencer Johnson. Como a professora disse, foi um clássico, né? Ele é considerado um clássico e faz sucesso até hoje, sendo usado como referência para tratar os temas relacionados à adaptação e à mudança. Foi publicado em 1998 e teve mais de 20 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, segundo a lista de best-sellers do New York Times. Deixa eu passar. Falando sobre o autor, Spencer Johnson, ele é um dos autores de maior sucesso do mundo na área de liderança, né? Ele era conhecido por abordar os temas complexos de uma forma mais acessível e mais simples, como a gente observou nesse livro, né? É uma leitura rápida, de fácil compreensão, muito fácil. Como eu escrevi aqui, o livro é uma parábola que retrata a vida e suas mudanças, bem como seus objetivos. É de tipologia textual narrativa, né? Narra uma história, tem personagens, conta a história de alguns personagens dentro de um espaço, por isso é narrativo. O livro aborda de forma leve, inteligente e criativa a história de 4 personagens, sendo 2 doentes, Ren e Hal, e 2 ratos, Sniffs e Skull. O próximo colega vai estar explicando um pouco mais sobre a história. Pode passar, é a Lívia. Né? Não, sou eu. Boa noite, gente. Bom, agora a gente vai introduzir mais um pouco do livro em si, né, da história. Bom, antes da história Quem Mexeu no Meu Queijo em si começar, antes o livro ele nos introduz ao contexto do motivo dessa história ser contada, enfim. Ele nos introduz que começa-se em Chicago uma reunião, né, de ex-colegas de turma, fazendo aquelas reuniões depois de passado muito tempo, que acabou a faculdade, a escola, enfim. Né, e eles estão conversando entre si e tocam no assunto de como o futuro deles é diferente do que eles imaginavam que seria. E nesse meio tempo, o Michael, ele que é um desses estudantes, ele fala que um dos problemas que todos têm ali em comum é como as pessoas estavam reagindo aos tipos de mudança inesperados na vida dela, né? E antes de ele iniciar a história, ele também destaca que é o seguinte, ele diz que a percepção de cada um dos quais ele contou essa história, principalmente dentro da empresa dele, recebeu de uma maneira. Uns entenderam, aprenderam, outros ficaram meio assim, outros não quiseram aprender por não achar que deveriam aprender mais nada, né? Se estagnaram e a história retrata bem isso em relação ao comodismo, à soberba, enfim. Bom, então que ele vira e diz que vai contar a história Quem Mexeu no Meu Queijo e ele começa. Bom, a história em si, ela contém 4 personagens, né? São 2 homenzinhos ou em algumas traduções eles são retratados como duendes e 2 ratos, né? E ela se passa num labirinto no qual o objetivo dos 4 é encontrar queijo, né?
A história destaca também que os ratos, eles têm a sua maneira de procurar, de forma instintiva, né, porque é o que eles têm, eles são apenas animais, então eles procuram de forma instintiva no método mais de tentativa e erro. Já os homenzinhos, eles são retratados literalmente como humanos, então mostra que eles procuram o queijo de forma mais racional, de forma a pensar, ao que fazer, enfim. Logo no começo da história, mostra que eles acham o queijo, num lugar chamado Posto C. E quando eles acham o queijo, ali se diz que é como se, tipo, tudo foi resolvido. Então começa-se o desenrolar a partir dessa chegada, né? E mostra como os quatro lidam com, com essa achada, né? De ter o queijo, finalmente ter o queijo. Bom, a continuação diz que os ratos, né, o Sniffy e o Scurry, eles continuam acordando cedo todo dia, eles correm até o posto C, eles roem o queijo lá e depois voltam e fazem isso todas as manhãs. Ok, ok. Já os homenzinhos, eles são retratados que eles acordam mais tarde, eles vão caminhando até lá sem muita preocupação. Chegam num ponto da história que eles até se mudaram mais perto pro posto C para ter menos trabalho de chegar lá e tal. E não se preocupavam muito com a situação ao seu redor. Também é retratado que os ratos, apesar de tudo, eles todos os dias que eles iam lá, eles davam voltas em torno do posto para reparar se tinha alguma coisa acontecendo ou não. Os homenzinhos, eles geralmente ficavam lá até mais tarde, mas eles só comiam, iam embora, dormiam, voltavam, comiam, iam embora, ok, tipo, tranquilo. Eles tinham um pensamento de tipo, isso aqui vai durar para sempre. Ok. Chega um ponto que o queijo acaba. E aí os ratos, eles estão, de certa forma, preparados, porque eles perceberam a mudança acontecendo. Eles perceberam que, ao decorrer dos dias, o queijo ia acabando e que aquilo ali, uma hora, ia mudar e eles iam precisar achar um queijo novo. E quando ocorre esse final do queijo, que a história se divide. Porque os ratinhos, por estarem preparados para esse momento, eles simplesmente pegam, esqueci de detalhar que eles usam roupinhas de correr, os quatro, eles pegam as suas roupinhas de correr e entram no labirinto de novo e vão em busca de novo queijo. Inclusive, não demora muito, eles acham um novo posto. Entretanto, aqui que vem a divisão da história, porque Hen e Hal, os homenzinhos, eles não entendem e se negam a acreditar que o queijo acabou. E com isso, eles demoram muito, resumindo bem a grosso modo, né, eles demoram muito para tomar uma decisão. E aí que se divide mais ainda, porque quando você começa a perceber a personalidade de Hen e de Hal. Hen, ele é o negacionista da história, o comodismo, né, é retratado nele, e Hal é o que quer sair do posto a buscar um novo queijo. Então fica nessa a maior parte da história de eu vou sair daqui ou eu não vou, eu me nego a sair daqui, eu prefiro o conforto ou não. Bom, até que chega no ponto que o Hal, depois de tanto tentar convencer o Hen, ele resolve sair do posto. Resolve encarar os medos que foram criados pelo Hen de dizer, cara, não vai lá para fora, lá a gente vai, como é que eu posso dizer, se prejudicar e tal, é melhor ficar aqui e esperar o queijo aparecer e tal. Bom, e quando chega nesse ponto de sair do posto, aí entra a outra metade da história que a Lívia vai continuar. Boa noite, gente. Então, dando continuidade ao que o Wendel estava falando, o Hal ele é o primeiro a perceber, né, que eles não estavam fazendo nada para mudar aquela situação que eles estavam. É como se a gente estivesse numa situação que a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, mas eles não estavam fazendo nada. Aí o Hal decide voltar para o labirinto, né? Ele decide que ele tem que agir, ele tem que fazer alguma coisa. E eu não sei se o Wendel chegou a comentar, mas eles faziam anotações nas paredes. Eles faziam muitas anotações do queijo e costumavam
enfeitar e fazer vários desenhos de queijo em volta das anotações. E aí ele começa a fazer essas anotações, né? E como ele estava com muito medo ainda, ele não sabia o que fazer, ele não sabia como agir, a primeira anotação que ele faz é o que você faria se não tivesse medo. Ele começa a pensar nisso, no que ele faria se ele não tivesse medo. E aí ele reúne toda a coragem que tinha dentro dele e começa a andar, até que ele acha o caminho do labirinto. E aí ele começa a refletir, ele está andando e ele vai refletindo em todo aquele tempo que ele e o Ren passaram sem fazer nada, que eles podiam ter feito alguma coisa, eles podiam ter observado melhor o que estava acontecendo e por que aquilo estava acontecendo, em vez de ficar lamentando só no porquê que estava sem queijo, né? E aí que surge a segunda reflexão, que é cheire o queijo com frequência para saber quando está ficando velho. Porque se eles tivessem feito isso, eles iam saber por que o queijo tinha sumido, né? Que não tinha simplesmente desaparecido. Tinha sumido porque estava na hora dele acabar. E aí o Hal continua andando pelo labirinto e ele percebe, acha estranho, começa a achar engraçado que ele estava se sentindo muito bem. E ele não tinha nenhum queijo. E aí ele começa a perceber, nossa, eu tô sem queijo, mas eu tô feliz, eu tô bem. E aí que surge a terceira reflexão, que é quando você perde o medo, você se sente livre. Que é quando ele realmente decidiu enfrentar esse medo dele e ir atrás, né, de um novo queijo. Até que ele vai andando e ele finalmente acha um posto. E aí, nessa hora, a gente pensa que ele vai finalmente achar o queijo. Só que ele não acha. Ele começa a achar uns pedacinhos de queijo ali que dá para ele experimentar. E conforme ele vai experimentando, ele vai ficando com mais esperança, né, de encontrar o queijo. Só que, na verdade, esse posto, ele estava vazio. Só tinha esses pedaços de queijo, mas ele estava vazio. E aí ele começa a pensar que se ele tivesse se movido antes, ele teria encontrado esse posto cheio de queijo. Porém, estava vazio. E aí, mesmo com esses pedacinhos, eram poucos, mas ele guarda no bolso e decide voltar atrás, ir atrás do Ren, né? Ir atrás dele e alegrar o amigo, tentar dar um up nele, né? Tentar fazer ele ir atrás do queijo com ele. E aí ele chega lá no posto C novamente e ele encontra o Ren totalmente se martirizando, lamentando pelo queijo velho ainda. E ele não quer nem provar o queijo novo. Ele fala, não quero, eu prefiro esperar o queijo velho aparecer. E ele ficou com isso na cabeça, que o queijo velho ia aparecer e não quis ir com o Ren, né? Não quis nem experimentar o queijo que o Hall levou para ele. Que o Hall levou para ele. E aí o Ren acaba ficando para trás. Ele decide, né, ficar com medo, ficar no conforto, ficar em negação. E aí o Hal continua andando e ele começa a pensar, meu Deus, será que um dia o Ren vai mudar? Será que um dia meu amigo vai mudar a forma dele de pensar e vai atrás do queijo novo? E aí que surge a quarta frase, que é quando a gente muda aquilo que a gente acredita, a gente muda também o que a gente faz. Que foi justamente o que o Hal fez, né? Ele mudou a forma dele de pensar, de que ele ia encontrar um novo queijo e ele foi atrás daquilo. E aí ele continua andando e ele encontra finalmente o maior suprimento de queijo que ele já tinha visto, né, no posto N. E aí que ele encontra esse queijo, ele também avista os dois ratinhos que estavam lá e ele percebe que os ratinhos estavam lá há muito tempo. Por causa da barriguinha deles inchada, e ele percebe que eles estavam lá há muito tempo comendo e tinha variações de queijo, tinha queijo de tudo quanto é jeito que vocês pensarem. E aí ele promete para ele mesmo que da próxima vez ele mudaria mais rápido, né? Mudaria mais depressa. E para não acabar voltando para os velhos hábitos dele, ele começa a inspecionar o queijo com frequência, cheirar o queijo para ver se ele não está ficando velho. E também continua andando pelo labirinto, né? E por mais que ele encontre esse queijo, por mais que ele esteja feliz pelo queijo, ele sempre fica com aquela esperança de será que o Ren um dia vai voltar, vai mudar? Ele fica até com esperança de que o Ren veja, né, as reflexões nas paredes escritas e encontre o caminho. Mas aí é uma coisa que a gente não sabe se o Ren volta, se o Ren vai atrás, a gente não sabe o que acontece. E dessas frases que ele estava escrevendo, a que mais me fez pensar em várias coisas da minha vida foi essa: o que você faria se não tivesse medo?
que eu queria até deixar essa reflexão para vocês. Enfim, assim termina a história, e como o Wendel estava falando, ela começa numa roda de amigos, uma conversa, né, que o Michael começa a contar essa história, e aí, nessa roda, vários amigos começam a dar os feedbacks deles, né, depois da história. E aí que eu vou citar 2 exemplos aqui, rapidinho. Tem o Nathan, que ele tinha a família dele, ele fala que a família dele tinha várias empresas, e elas estavam falindo, que essa história ajudou ele a enxergar melhor o que estava acontecendo, por que eles estavam prestes a falir, né? E todo mundo do grupo achando que ele era bem-sucedido, que a família dele era muito bem-sucedida. E também tem a Elaine, que ela fala que, por mais que todos ali no grupo estivessem falando de empresa, né, de emprego, de trabalho, ela associou essa história com o relacionamento antigo dela, que era o queijo velho dela, e que estava bem mofado, inclusive. Enfim, o Michael termina de contar, né? Depois deles conversarem, a discussão acaba e o Michael diz que ele espera que eles contassem essa história para outras pessoas, né? Para também inspirar outras pessoas. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para o próximo integrante. Boa noite, turma. Boa noite, professora. Iremos fazer uma breve conclusão do livro. O queijo nada mais é que uma metáfora daquilo que você quer e deseja na sua vida, né? Seja ele o que for, dinheiro, claro que sempre é bom, né? Relacionamento amoroso, interpessoal, bom emprego, e é isso que deixa as pessoas realizadas. Já o labirinto é onde as pessoas procuram por essas coisas, seja na empresa onde você trabalha, comunidade, na família onde você vive ou frequenta, e esse labirinto pode mostrar diversas dificuldades e desafios para garantir esse sucesso, né, que a pessoa tanto almeja. Já trazendo o livro para o nosso curso de administração, a procura pelo queijo no labirinto é uma analogia no mercado financeiro, né? Ele mostra que você deve manter-se firme no mercado competitivo, flexível, persistente e atento às mudanças para que o nosso queijo nunca se acabe, né? E que você aprenda a superar as perdas e traçar novos planos. Com isso, fazendo um apanhado geral, o livro mostra como lidar e se adaptar às mudanças para a gente tentar minimizar o estresse no dia a dia e garantir o sucesso tanto profissional quanto pessoal. A minha parte da conclusão seria essa. Agora temos a nossa companheira. Antes de falar os exemplos que eu vou trazer, de fato, vou colocar em suma de importância na nossa vida o que esse livro traz. Como o Marciano disse, o labirinto é a nossa vida, é a gente superar as dificuldades. No labirinto a gente fica perdido, se encontra, acha o caminho, às vezes se perde de novo, acha e vai. O queijo já é o nosso objetivo. O que a gente está procurando, o que a gente quer. E pode ser no trabalho ou no nosso relacionamento, na família mesmo, às vezes. E os ratos e os duendes, eles são personagens diferentes e são reações que a gente tem. Às vezes a gente gosta de ficar no comodismo, às vezes a gente gosta de procurar algo novo. A gente já fica observando as mudanças que vão ocorrendo e a gente não desanima. Às vezes desanima, né? Porque tem coisas que são difíceis, mas não podemos desanimar. E aqui eu trago exemplos de situações associadas ao nosso ambiente empresarial. As 2 primeiras são retiradas do próprio livro, que a primeira diz que quando essa história foi contada na organização que a personagem trabalhava, eles viram a vantagem de mudar.
e procuraram trabalhar juntos para essa mudança acontecer. Já o segundo, a personagem, ela pede demissão do trabalho e ela se arrepende porque ela poderia ter mudado e estivesse melhor nesse emprego, talvez, sendo promovida, e a empresa estaria bem melhor. E um de mundo, que foi o Japão, que foi destruído depois de ser destruído na Segunda Guerra Mundial, ele se reconstruiu, mesmo com as suas fraquezas e crise. Hoje é uma das grandes potências. E agora, trazendo a nossa atualidade, muita gente talvez pensou em desistir de certas coisas por causa da pandemia. É um exemplo claro.